Shalom a todos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a contagem do Homer, a pedido, né? A pedido. Me foram pedido que eu falasse um pouco sobre a contagem do Homer e como nós já estamos contando o Homer, achei melhor eu vir logo aqui falar com vocês. Então é um vídeo simples, assim como o canal é simples, para quê? Para que nós, Bnei Noach, possamos conhecer toda, não só a ritualística judaica, mas todas as datas festivas, as coisas e por que elas aconteciam, ou por que elas acontecem até os dias de hoje. E o que é que nós podemos fazer em relação a isso? O que é que nós, como Bnei Noach, podemos fazer em relação a isso? Então, a primeira coisa que eu penso que vocês gostariam de saber, se é que já não sabem, é o que era o Homer. Então, o Homer é uma medida, né? Uma medida do quê? É uma medida de 1,5, o meio. Eu não sou boa em matemática. Aqui significam 2/4, tá? 2/4 de uma medida inteira, claro, de cevada. Então, 2/4, vamos chamar assim. O Homer era uma medida de 2/4 de cevada, que era levada como oferenda no templo sagrado no segundo dia de Pêssar. Então é claro que eu fiz várias anotações aqui e nós vamos indo em ordem para nós entendermos isso. Eu quero dizer de antemão que para nós, Bnei Noach, acaba ficando mais difícil que para o próprio judeu, que está dentro do seu costume, do seu cotidiano, lidar com dois calendários. Lidar com o calendário gregoriano e lidar com o calendário lunar judaico. Então, eu sempre aconselho que vocês busquem no Rabad, rabad.org, e existem vários outros sites, mas esse é o site que eu utilizo para saber o horário do acendimento das velas, e também os conteúdos, tá? Alguma coisa sobre as festas, ou muitas coisas, mas principalmente o estudo do dia, né? Quais são os salmos, que parte da Paraxá está, e as datas e os horários, porque nós precisamos sempre entender que o dia no calendário lunar já está falando, ó, lunar significa que começa à noite, após o pôr do sol. Por quê? Porque o judaísmo segue exatamente o que está escrito na Bíblia, né? Quando é que realmente começa o dia. Então nós vamos ter que entender isso, tá? Hoje, por exemplo, eu não gostaria muito de falar, hoje eu vou fazer um short sobre isso, porque isso vai ficar, e o ano que vem você vai olhar e vai achar que esse é o dia. Mas hoje é o terceiro dia, eu já vou dizer aqui de antemão, e nós contamos o quarto, né? Por quê? Porque o dia começa depois do pôr do sol. Por isso é bem importante, vai lá no Rabad, o Rabad vai dizer todos os dias, né? O horário de cada coisa, o horário que vira o dia. Então aí você vai saber. Mas voltando atrás, então, Homer é uma medida de 2/4 de uma porção inteira de cevada que era oferecida no segundo dia de Pêssar, tá? No templo sagrado. Acabamos de sair de Pêssar, né? Então, e a partir desse dia se contava até Shavuot. Shavuot vai dar lá no dia 6 de Sivan. E se como você vai entrar no Rabad, vai escrever na sua agenda, assim como eu faço, vai ter o seu jeitinho, você vai perceber que vai dar exatamente os 49 dias, tá? Que é entre Pêssar e Shavuot. Shavuot é a entrega, a outorga da Torá. Então, dia 6 de Sivan, o dia da outorga da Torá. Veio essa tradição da contagem. Bom, agora eu quero que vocês peguem a Bíblia, por quê? Porque nós vamos ler, e por que eu digo peguem, sempre digo peguem a Bíblia? Porque algumas pessoas passam uma vida inteira, eu conheço a Bíblia, eu conheço a Torá, nunca abriu, e quando abriu não leu, e quando leu não entendeu, e quando vai procurar as coisas não acha. Então nós vamos abrir a Torá no capítulo, em Vaikra, tá? Vaikra no capítulo 23. Vaikra é Levítico, nós já sabemos, né? No capítulo 23, vamos olhar bem, no capítulo 23, versículo 15. E nós vamos ler agora somente o versículo, porque depois depois que eu falar outras coisinhas aqui, eu quero ler o comentário da Torá.
o comentário da Torá, a Torá comentada da Sefer. Eu sempre faço muita propaganda para Sefer. Sefer, eu faço propaganda de você. Porque eu acho ela didática, boa. São vários comentaristas que citam muito Urashi, citam Esdras e citam Maimônides. E eu gosto muito dessas citações, dos comentários dessas pessoas. Urashi é considerado o maior comentarista, comentador da Torá. Então é importante. Vamos lá ver o que diz, então, Vaikra 23:15. Dá um pause, busca a Bíblia. Por que buscar? Para aprender a procurar, a achar, a ler, a entender. E contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiverdes trazido o Homer da movimentação. 7 semanas completas serão. Este é o versículo, nós vamos deixar de ladinho aqui a Torá, porque nós vamos voltar a ler o comentário no final. E nós vamos voltar aqui para as anotações. Nós precisamos saber as coisas que acontecem. Nós somos Bnei Noach, nós somos seguidores do judaísmo, nós somos seguidores do que respeitamos e cumprimos os preceitos que estão na Torá. Então a Torá também é nossa, também foi para nós, foi para o mundo todo. Por que eu não fiz a bênção? Adivinhe, porque eu já tinha bebido. Então vocês já sabem como é que é a bênção da água, já tomei um chimarrão também, vocês já sabem. Bom, então eu nas minhas anotações eu deixei isso claro, né? Que lembrando que o dia do calendário lunar judaico acontece à noite, ou melhor, após o pôr do sol, vão no Rabbad. Todos os dias entrem no Rabbad, imprimam se vocês acharem melhor. Existem até calendários para venda, eu acho, na internet, para sempre ter isso, para não perder as festas, não perder os horários, não se perder ali, acompanhar conforme é. Bom, eu escrevi assim, como funciona até os dias de hoje, onde não há o segundo templo. Então funciona assim até os dias de hoje, porque não há mais o segundo templo. Então não há esta oferenda de cevada, e sim esta contagem do homem. E nós precisamos aqui ver as curiosidades disso. As curiosidades é o que mais nos importa, e aí nós vamos entender o significado. Bom, desde a segunda noite de Pêssar até o dia logo antes a Shavuot, se faz a contagem somando 49 dias. Aqui começa uma curiosidade. Esta curiosidade que eu vou dizer aqui, eu não tirei de nenhum lugar. Então, fiquem à vontade nos comentários para me corrigir, para discordar. E se tiver, por um acaso, alguém aí que conheça um rabino, se tem algum rabino que possa explicar ou dizer, não, isto não é assim, sintam-se à vontade, eu estou aberta a comentários, enfim, a discussões, a críticas e tudo mais, porque eu interpretei de uma maneira que, pelo meu conhecimento da palavra. Então, lembrando que o nome é Sefirat HaOmer. Aqui vamos entender bem. Sefirat HaOmer. Ha, como house. Não é HaOmer. Então, se você não conseguir dizer, você fala Sefirat HaOmer. Como se fosse realmente um H. Tá? Significa a contagem do Homer. E aí, você que já estuda, que já escutou eu falando aqui, o que já estuda mesmo, porque eu sei que muitos de vocês são muito estudiosos. Esse é um canal apenas para agregar, vocês estão inscritos e até, talvez estejam até nas academias. Sabem, já ouviram falar na palavra Sefirá, né? Então, veja bem, Sefirat HaOmer, né? Aqui, Sefirá, tem o mesmo Shoresh significa a raiz, tá? Da palavra Sefirá e da palavra Sefirot, né? A árvore da vida, as Sefirot, porque Sefirá, Sfirá, né? Nem tem esse C, a gente que coloca esse Sfirá no singular, Sefirot no plural, significa contagem. Aqui, Sefirat é contagem. Então, nós podemos entender aquelas palavrinhas esotéricas também como contagem, porém, embora a palavra também seja entendida como sapir. Sapir
significa safira, e safira é uma pedra linda, azul, uma pedra preciosa, né? Sapir em aramaico. Então, quando nós imaginamos a árvore da vida, nós imaginamos uma contagem, nós imaginamos esta pedra, né? Esta pedra, esta safira, e nós conseguimos imaginar até mesmo o que? As tábuas da lei, as tábuas dos mandamentos. E nós vamos entender mais adiante, quando eu vou ler aqui um comentário que eu mesma fiz, sobre por que eu, quando vejo, eu enxergo isso. Porque do tempo de Pêssar até Shavuot, nós temos muitos significados. Então você pode entender qual é o significado de Omer, medida, a medida de 2/4. Qual é o significado da contagem do Omer? A contagem do Omer significa justamente esta medida de cevada, que não há mais o templo, não há mais a oferenda, então vamos contar os dias, né? Até chegar em Shavuot, que é a entrega. Mas isto é o significado. Mas o que tem de significativo neste significado? Aí eu vi a Sefirá. Aí eu vi a pedrinha. Eu vi nós nos refinando, né? Nos melhorando, nos polindo. Vocês vão entender agora aqui a minha viagem. Mas o que tem de significativo nesta contagem? Bem, somos livres em Pêssar. Nós somos livres, é a festa da liberdade. Quem foi liberto? O povo judeu, mas o povo hebreu. Uma liberdade física e uma liberdade emocional, espiritual, uma liberdade de alma. Povo sem identidade que começa aqui a resgatar a sua identidade. Isso serve para nós? Sim, porque nós, simbolicamente, também estamos esperando o nosso grande manual de instrução da nossa vida e de como servir a Hashem. Então, como fomos livres em Pêssar, povo judeu, liberdade de Mitzrayim, do Egito, e a nossa liberdade particular, tá? Então, após todo o sofrimento da escravidão, tão poucos tendo saído do Egito, porque sabemos que a contagem ali das pessoas seria 20%, mais ou menos, que saíram, tá? Que resgataram parte de sua identidade. Agora, nesse momento, então assim, todo o sofrimento do povo, todos os centenas de anos de escravidão, sai do Egito, depois desse tanto sofrimento, sai do Egito 20%. Sabemos que depois tem muita assimilação, muita idolatria, muitas coisas, mas aqui é um povo que acreditou. Os 20% foram não só convencidos, eles acreditaram. E eles foram, então, com Moshe Rabbeinu. Nesse tempo dessa liberdade particular, dessa liberdade da nossa liberdade, porque é o que diz lá, é a nossa liberdade, do nosso ego, do Hametz, tirar o fermento de dentro de casa, tudo que nós passamos em Pêssar, de contar a história, de comermos o pão ázimo, porque nós precisamos compreender que nós saímos de lá para isso, para comer a matzá, todo esse entendimento esse materialismo exacerbado, os valores colocados em lugares errados. Nós temos exemplos que não terminam dentro da Torá, sobre recaídas na idolatria, o nosso estudo sobre não fazermos lachonará, sobre nos resguardarmos, o nosso polimento, o nosso refinamento como pessoas. Então nos resguardamos, nos refinamos. Os judeus fazem muitas rezas e bênçãos todas as noites até o dia de Shavuot, e lá mais ainda que estudam a noite inteira. Então todo esse tempo o povo teve nesse tempo um tempo necessário e propício para o resguardo, para meditar no que aconteceu, para se preparar para receber a Torá de Deus, para se preparar para receber os ordenamentos, o norte, para receber o manual do norte do povo. Mas ele precisou se refinar
porque éramos, né? Éramos eles, pedras brutas, né? Essa é como a pressa de sair de lá. Saia de lá logo, porque se tu não sair com pressa, tu não sai mais. Coisas que nos aprisionam se a gente não decide, não toma uma atitude já, a gente não sai disso. E a gente fica lá preso, escravo no nosso Egito interior, no nosso Egito físico, na nossa falta de identidade. E nada mais nada mais atual do que agora, porque nós estamos sendo bombardeados por ideias que não são nossas, por coisas que não são nossas, por desejos que não são nossos e acabam sendo, porque nós nos assimilamos e isso serve para todos nós. Então, nesse momento de Pêssar até Shavuot, há esse refinamento. Por quê? Porque safira é uma pedra preciosa, não é uma pedra semi-preciosa, é uma pedra bonita, polida, refinada. E se nós quisermos entrar mais aprofundadamente, nós podemos pegar Ezequiel e ler que nós vamos encontrar lá toda a mística em cima de uma simples palavrinha chamada Sfirá, Sapir, ou aqui Sefirat, a contagem do Homer, né? Então é isso foi essa interpretação que eu fiz. Nesse momento dessa introspecção que o povo tem, meditando sobre tudo que passou e como quer que seja daqui para diante, é o momento onde o povo expressa, e essa palavra expressando a sua vontade, eu tirei do Rabad, não é minha, expressando a vontade de receber a Torá. Expressando a vontade de receber. Por quê? Porque o povo saiu meio desnorteado. Tudo muito pontual dentro da Torá. Tudo muito pontual na criação e na manutenção do mundo por Hashem. Ele tira com mão forte, né? Claro que Moshe fez a sua parte, o povo que saiu fez a sua parte. Sai de lá. E agora ele sai de lá e vai para um lerá. Vai para onde? Não sabe nem para onde que está indo, o que está fazendo, vai para a terra prometida. Toda aquela confusão. Mas Moshe recebe a lei, recebe o manual de instrução de para onde, como, por quê e o que fazer, que é a Torá. Bom, agora, né, o povo ele já é livre, né? Em Shavuot ele recebe este norte. No caso dos judeus, isso eu escrevi, vai existir recitação de bênçãos, já falei, especiais, a verbalização do dia, tá? Depois da bênção, isso em cada noite. Por que noite? Porque é lunar o calendário. Enquanto que nós, como Bnei Noach, podemos aproveitar esses dias para também nos prepararmos simbolicamente para o recebimento da Torá, que é o nosso norte também. Quando eu escrevi aqui para nos prepararmos simbolicamente, eu quero dizer que não só simbolicamente, tá? Eu quero dizer que não só simbolicamente. Estou me corrigindo, não é só simbolicamente. Porque como Bnei Noach, nós seguimos o quê? Nós seguimos o judaísmo. Nós seguimos qual é o nosso livro, qual é a nossa lei? A nossa lei é a Torá. Então, se nós seguimos a Torá, nós também estávamos e precisamos dela. Nós estávamos esperando a Torá. Então, nós vamos nos refinar e fazer a mesma coisa que os judeus dentro do nosso universo Bnei Noach, dentro do nosso universo solo, porque nem todas as pessoas que nos rodeiam entendem ou nos acompanham, lembrem disso, né? Temos este pepino para descascar, este abacaxi. Até não sei quando, mas muitas comunidades de Bnei Noach hoje. Bom, como todas as festas, as datas das festividades têm um significado espiritual, né? Então, assim, lembrem que Pêssar, a ideia espiritual, o que nós acabamos de falar, é sairmos de Mitzrayim, né? E tirarmos Mitzrayim de dentro de nós. Porque não adianta você conseguir se desescravizar, não, se libertar de algo que te escraviza, se você não tirou este algo que te escraviza
não tirou pela raiz de dentro de você, rapidamente você volta. Você volta à idolatria, você volta a, ao seu ego exacerbado, você volta à sua escravidão, você volta àquelas frasezinhas que muito me incomodam. Ai, é só uma festa, o que que tem? Ai, é só um decote um pouco maior, o que que tem? Ai, é só uma ficação, agora tem os ficantes, né? Ai, é só uma noite, ai, é só uma garrafa de uísque, é só... E aí você vai indo, ah, mas é só um shabat, o que que tem? Hoje eu vou pra lá, vou fazer uma festa, entenderam? Então, nós tínhamos isso em Pêssar, agora nós podemos esperar sempre uma maior conexão com determinados propósitos das nossas vidas em cada festival. Por quê? Porque nós sabemos que, já está muito explicado, já fiz um vídeo sobre isso, que os sábios nos explicaram que o povo só saiu de lá porque era Nissan. Não sairia se fosse em outro mês. Então Deus sabe o que faz. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Agora é o momento da entrega da Torá. Então eu vou ler novamente este pedacinho. Nós podemos esperar sempre uma maior conexão com determinados propósitos das nossas vidas, como a jornada física, mas também espiritual que o povo teve e que nós temos durante os anos que vivemos. Desafios, desertos e presentes de Hashem, como o nosso manual de vida. Não vão achar em lugar nenhum, foi eu que escrevi isso ontem, improvisando como trazer de uma maneira simples para que nós possamos aproveitar esta data. Então nós estamos como agora? Meditativos. Agora nós estamos nos preparando para receber algo divino. Então como é que nós nos preparamos para receber algo divino? Nós nos preparamos ficando puros, ficando calmos, ficando receptivos, ficando alertas, mas é um momento de introspecção e de expressar, como disse o Rabat, a vontade de receber o nosso norte para sempre. Lembre-se que a Torá é imortal e a Torá é imutável. Bom, essas duas festas comemoram sem dúvida a definitiva unidade do povo judeu e a nossa possibilidade de servir a Deus da mesma maneira que eles, como um povo universalmente reconhecido como monoteísta. Bnei Noach não é uma religião. A religião dos Bnei Noach é o judaísmo. Então a minha religião, a sua religião é judaica, é o judaísmo. Bom, essa aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, o que nós poderíamos fazer. Aqui foi o que eu quis explicar sobre a contagem do Homer e o que ela tem de significativo. Agora nós vamos pegar a Torá, onde eu disse, e eu vou ler o comentário, porque nada melhor do que ler, sim, se vocês têm a Bíblia, vocês vão ter exatamente o que eu tenho aqui, do que ler as pessoas realmente entendidas do assunto. Eu acredito que até aqui vocês compreenderam de maneira simples e eu vou dar umas dicas do que nós podemos fazer além de saber o que significa. Lembrando que se hoje é o terceiro dia após, né? O terceiro dia da contagem, nós contamos o quarto, tá? Então, por favor, não deixem de ir lá no Rabat e prestar atenção nessas datas. Eu vou fazer melhor. No final aqui do vídeo, quando eu for editar, porque primeiro sobe pro YouTube, vocês sabem que eu sou ogra e não sei lidar com as coisas, sou bem dinossauro. Quando subir, eu vou lá na descrição do vídeo, eu vou colocar as datas de Shavuot, tá? Eu vou colocar as datas de Shavuot na descrição desse ano, de 2024. E está no Rabat também. A contagem do Homer vocês vão ver um por um lá, tá? Um dia por dia. Então nós vamos ler agora o comentário do versículo 15 do capítulo 23 de Vaikra, tá? Ele não é muito curto, mas também não é muito longo e é muito importante. E contarei para vós. O Zohar, nossa, já vai profundamente aqui, ó.
escreve o seguinte a propósito da contagem do Homer. Por que contar 7 semanas? Pergunta Rabi Ria. É porque foi escrito a propósito da mulher. E quando se limpar da sua impureza, contará para si 7 dias e depois será pura. Sabe que isso está em Vaikra também, 15:28. A pureza, né, do ciclo menstrual. A impureza e a purificação após o ciclo. Ora, o povo de Israel, antes da revelação do Sinai, não estava limpo ainda das impurezas egípcias. Já estão entendendo, né? A sua permanência na terra estrangeira tinha contaminado o seu corpo e sua alma. Para ser julgado digno de receber a lei, ele teve que despojar-se em primeiro lugar de suas impurezas físicas e morais e contar 7 semanas, 49 dias. E o 49, eu não vou entrar em detalhes no 49, mas o 49 é muito importante, esotericamente, na Kabbalah, que representam o quadrado dos 7 de espera da mulher antes de sua purificação integral. O povo veio contaminado. Esse tempo de Pêssar, da saída até Shavuot, é o tempo da purificação, é o tempo do refinamento, é o tempo de deixar para trás as impurezas físicas e morais. 7 semanas completas. A Torá nos recomendou contar os dias durante 7 semanas completas, a partir do dia da oferenda do Homer, o que se chama Sefirat HaOmer. Nós já vimos isso antes, né? Que bom, eu já sabia. Maimônides disse que estes 49 dias são contados com a mesma impaciência com que se contam os dias que faltam para a chegada de um ser querido. Esta contagem transcorre entre Pêssar e Shavuot, pois a entrega da Torá é a finalidade imediata do êxodo. Aqui eu falei êxodo porque é a finalidade imediata do êxodo, né? Porque êxodo é sair, né? Que como a gente escuta o êxodo rural, este é o êxodo, então eu não chamei de Shemot, e sim de êxodo, né? Quando Maimônides fala a impaciência, é aquela, diz respeito também àquela pressa, que não foi por conta da pressa que se comeram matzá. A pressa é para não voltar a dormir. Quando nós acordamos, quando nós despertamos para algo divino, nós precisamos ir, ir, simplesmente ir, fazer, tomar uma atitude, ter ação, ter pressa aqui, né? Nesse sentido. Eu gosto muito de Maimônides. Sem esta, a festa da libertação seria privada de seu verdadeiro significado. Sem o quê? Esta o quê? Sem a entrega da Torá. Israel foi libertado da escravidão para ser capaz de aceitar voluntariamente a lei de Deus e fazer desta lei o motivo central de toda a sua vida. Entenderam, Bnei Noach? Amados, queridos, que eu amo? Voluntariamente, aceitar voluntariamente a Torá. Nós fizemos isso voluntariamente. Quando eu digo que é muito mais difícil ser Bnei Noach do que ser judeu, eu não sou judia, não sei, mas eu penso que é bem mais difícil. Várias foram as razões dadas pelos sábios a respeito da contagem do Homer. No final do tratado Pesachim, o comentarista Aran escreve que, na hora em que Moshe falou ao povo de Israel, servireis a Deus sobre este monte, está em Shemot 3:12. Estes lhe responderam, Moshe, nosso mestre, quando faremos este serviço? E Moshe respondeu, no fim de 49 dias. Era o que isso? Uma profecia? Ou era uma adivinhação? Era uma coincidência? Era uma fala profética. Assim, cada um contou 49 dias. Por isso, a Sefirat HaOmer foi instituída pelos rabinos para todas as gerações. Entender? Pelos rabinos. Isso é importante. Uma outra razão dada por Abu Darham é que, em Israel, todos os homens estavam ocupados na colheita de seu campo, espalhados e distantes uns dos outros, nas eiras,
Por isso, foi-lhes recomendado contar 49 dias para que não esquecessem o dia em que deveriam aparecer no templo em Shavuot. Tem isso também. Vejam como tem coisa. Nunca para de estudar, porque você sempre vai encontrar algo mais. Bom, uma terceira razão, isso daqui, dos comentários aqui, fora as razões que nós já tínhamos falado antes. Uma terceira razão é que, segundo a Kabbalah, existem 50 portas de sabedoria. Contam-se 49 dias em relação às 49 portas que Deus ensinou a Moshe. A 50ª não é contada, pois Deus fez diminuir a sabedoria do homem em relação a ele, segundo está escrito no Salmo 8, versículo 6. Pois o fizeste é ao homem, um pouco menos que Deus. Esta aqui, então, foi a nossa leitura da Torá, comentada da Sefer, e agora eu vou dar umas dicas para vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo, então, o dia exatamente. Já vou ler para vocês aqui, eu já tinha escrito, Shavuot 6 e 7 de Sivan. Por que é 6 e 7? Porque nós temos que trabalhar aqui com essa, como é que chama isso? Essa conversão, né? Então, é 6 e 7 de Sivan, inicia ao pôr do sol de terça-feira, dia 11 de junho, neste ano, tá? E assim por diante. E aqui é Shavuot, que é a festa celebrada da outorga da Torá, do povo judeu no Monte Sinai, há mais de 3.300 anos, tá? E ela ocorre após 49 dias da contagem do Homer, em preparação a este evento marcante. Agora aqui uma curiosidade, é comemorada com o acendimento das velas, vai ter lá no Rabat os horários, o dia exatamente, com estudo a noite toda de Torá, ouvindo a leitura dos 10 mandamentos na sinagoga e saboreando alimentos lácteos. Agora aqui é muito legal. Eu estou com um pouco de fome, porque eu não tenho muito acesso às coisas sem fermento. Eu moro numa cidade muito pequena e não tem, acho que deve ter um judeu aqui, ou 2, ou talvez nenhum. Bnei Noach tem, na verdade, são 2 pessoas, eu e a minha filha, somos, né, a Bat Noach aqui é nós, então nós somos os Bnei Noach da cidade. Não tem as coisas, tudo fica muito difícil, não tive tempo esse ano, eu não tive tempo e também não tive umas outras coisinhas para comprar a matzá, que é a que eu mais gosto, que é justamente da editora Sefer, aquela quadrada deliciosa, para fazer como é que é? Matzah pizza, que o rabino Ronnie Gurvix disse que faz, né, para os seus filhos. Achei maravilhoso aquilo, não provei nenhuma vez. Não pude fazer, fiz uma matzá em casa que ficou horrorosa, ficou muito dura, seria mais caro quebrar um dente, ter que ir ao dentista. Tiramos o hametz de casa, estamos comendo coisas que não tem hametz, mas aí estou assim num tal de frutas e coisas e cereal de milho, tá confuso. Então estou com um pouco de fome. E isso está fazendo o quê? A valorização do que realmente tem valor, inclusive a valorização do próprio hametz, a valorização do próprio pão do Shabat, da halá maravilhosa. Eu faço um pão lindo, fofo, grande. Então, comer essas coisas, ou deixar de comer, né, os 5 grãos, né? Não pode fazer um mingau de aveia, não pode um monte de coisas, e eu estou seguindo a risca, né? Eu e a minha filha estamos seguindo a risca. Então, este momento também é um momento de purificação, vai embora, vai descansar um pouquinho, etc., vai descansar ego. Agora nós temos uma festa chegando por aí, dizendo que temos que comer produtos lácteos. Fiquei numa felicidade, como fiquei numa felicidade nos outros anos. Por quê? Porque agora eu vou comer pudim, vou comer requeijão, muito queijo, muito papinha, pocheca, mingau. Eu tenho paixão por essas coisas, as misturinhas e tal, bem lácteas. Então, por quê? Então, eu fui buscar para trazer aqui o porquê que nós, agora, a comemoração é com os produtos lácteos. E aí eu encontrei, inclusive, um short muito antigo que eu fiz aqui no canal.
Olha, vamos prestar atenção. Por que comidas lácteas? Assim que a Torá foi outorgada, começaram as leis da Kashrut. Por quê? Porque não tinha as leis da Kashrut. Né? Eles viviam a vida lá com coisas, entendimentos orais, mas não havia Kashrut, né? A comida kasher. Mas ali na Bíblia, sim, agora na Torá está explicado que animal comer, que animal não comer, se mistura leite com carne, se não mistura, quanto tempo. É ali que está, para depois o Talmud vir reunir tudo isso e demonstrar, tanto escrito como na prática, o que exatamente estava querendo dizer a Torá. Então nós temos a entrega da Torá e ali um começo das leis de Kashrut. Na época da outorga, o dia 6 de Sivan, caiu no Shabat. Eu não fiz a conta aqui, né, gente? Não fiz a conta, eu nem sei direito assim a data exatamente, 3.000, eu não fiz a conta, não sei se tem no Rabat, talvez tenha. Mas né, as fontes dizem que caiu num Shabat. Então ninguém pôde nem cacheirizar os utensílios, né, lavar as coisas e tal, e não pôde também abater nenhum animal. Então eles ficaram comendo as coisas de leite, né, as coisas lácteas. Acho que tinha muito queijo naquela época, muito leite mesmo, leite de cabra, que faz muito bem para a pele e tal. Bom, então os laticínios foram adotados. Agora, outro entendimento aqui, que foi encontrado no Rabada também, mas como eu tinha feito um short no passado, eu disse, veio muito, muito, muito bem a calhar. Bom, vocês sabem que a palavra leite em hebraico é halav, e aqui não é halav, é halav, né? Então, onde nós temos o ra aqui é um het, né? É um het, que vale 8. Nós temos o lamed halav, o lamed que vale 30 e o bet halav, o bet que vale 2. Então, se nós somarmos 8 mais 30 mais 2, o que dá? Façam vocês a conta aí, vocês vão ver, dá 40, não dá 40? 8 mais 30 mais 2 dá 40. E 40 é o quê? 40 é o dia, são os dias que Moshe levou, né? 40, 40 e 40, vários 40 para trazer a Torá. 40 dias no deserto, 40 várias coisas. Já vem com a mística do 4 e do 40 desde Pesach, desde sempre, né? Então nós temos isso. Aí eu fiquei fazendo contas e pensando, eu não vou falar aqui do 4, nós temos as 4 perguntas, os 4 filhos, também tem Purim, eu já falei no vídeo de Pesach, mas eu fiquei pensando, 49 dias, 40 dias no deserto, cheguei a escrever aqui, dias, Moshe finalmente entrega a Torá, ou melhor, desce após ter recebido, aí nós vamos ter esse 49, 9 mais 4, 9, 10, 11, 12 é 13, né? 49, o 4 mais o 9 é 13, o 1 mais o 3 é 4, é 4. É 4, é o que nós temos que lidar. Nós temos que lidar com o 4. Porque ele está daqui? Não, aqui não aparece. Ele está aqui, ó. Do nossa cintura para baixo. Temos que lidar com o 4. Aí eu pensei em outra curiosidade para trazer para vocês. Eu fiz, então, como eu estava falando aquele short, sobre Halav, né? Porque nós estávamos falando sobre as leis de Kashrut no Talmud essencial. Nós estávamos naquele capítulo. Halav é leite. Café, em hebraico, é café. Vocês podem ver que está lá escrito, eu coloquei lá. Só que café com leite é café rafur. Porque você poderia pensar assim, então, de repente, é café halav, café verhalav, não é? Mas não é. É café rafur. É café com leite. Essa é só uma curiosidade, não sei nem por que disse, mas disse. Agora, outra coisa que eu quero que vocês, como dica, fique para nós como Bnei Noach, que é, além, o que nós podemos fazer todos esses dias? Porque
Bênçãos, todas as noites feitas pelos judeus estão no Sidur judaico, não no Sidur Bnei Noach. Então, a não ser que você queira fazer as bênçãos como os judeus fazem todas as noites, vai precisar conversar com o rabino para ver se pode, se deve, se é viável, se há algum fundamento nisso. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos ler salmos de louvor. Sim, salmos podem ser lidos à noite. Se alguém disse para você que não podem ser lidos à noite, são aqueles meio desgraçados que não podem ser lidos à noite. Mas os salmos de louvor a Hashem podem ser lidos à noite. Então vamos ler os salmos durante o dia, fazermos as preces, lermos algum salmo de louvor à noite. E uma coisa que é maravilhosa, você tem o Pirkei Avot? Tem o Pirkei Avot aí? Então leia. Você não tem o Pirkei Avot? Né? Leia nos sábados, por exemplo, no Shabat. Leia o Pirkei Avot. Não tem, mas nós temos aqui a playlist da Ética do Sinai, do livro A Ética do Sinai, onde tem com comentários e tudo mais sobre o Pirkei Avot. O tratado do Talmud, sobre das máximas dos grandes sábios da Mishnah. O Pirkei Avot é extremamente lido e estudado neste momento. Não vou me aprofundar nisso, mas nós podemos fazer isso como Bnei Noach. Podemos acompanhar os vídeos, tá, do Pirkei Avot, podemos ler o Pirkei Avot, principalmente no Shabat. Acho até que só no Shabat, mas tem os vídeos aí, vocês podem assistir a hora que quiserem, estudar os salmos, ler os salmos. Leia o Pirkei Avot no Shabat com a família. Una a família. Converse com a família. Não brigue com a família. Diga para a família que isto é uma coisa maravilhosa. Diga para a família que o nosso escudo está na Torá. Nosso escudo, a nossa arma, a nossa ferramenta, o nosso regozijo, a nossa elevação, tudo está na Torá. Absolutamente tudo está na Torá. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Nós vamos ler o Salmo 43 hoje. Vamos ler o Salmo 43, porque eu resolvi usar o 4. Mas não é o 44, é o 43. Então, se vocês estão gostando, curtam, comentem, compartilhem. Compartilhem com as pessoas que vocês querem que conheçam sobre essas festividades. Saibam que próximo de Shavuot nós vamos voltar a falar alguma coisinha, acho eu, sobre isso. Mas o que nós, como Bnei Noach, precisávamos saber, nós já sabemos. Não é passivo, não é tristonho, não, mas fique introspectivo nesse momento, se purifique. Introduza, internalize a liberdade particular que nós estamos tendo em todo esse tempo, como se nós estivéssemos esperando um ente querido. Como diz Maimônides, nós estamos esperando, expressando a nossa vontade pela Torá, esperando a Torá, para daí sim nós podermos partir norteados por uma lei divina. Mas então nesse momento medite, faça bênçãos, fique tranquilo, fique calmo, porque não procure não sentir raiva nesses dias, enfim, fique mais próximo da sabedoria que você puder, tá? Curta, compartilhe, ativa o sininho, se inscreve no canal, faz essas coisas. Quer dar tzedakah, tem lá no sobre, você pode me ajudar financeiramente se quiser. Tá lá na descrição do canal. Se não quiser, você não precisa. E vamos ler o Salmo 43. Um ótimo dia para todos. Uma maravilhosa contagem do Homer, 3 contando 4. Vai no Rabad. E nós nos vemos por aí. Provavelmente amanhã não, porque é Shabat. Mas domingo, segunda e todos os outros dias vamos continuar com nossas gravações, não é mesmo? Nossas gravações maravilhosas do Pirkei Avot, do Hafetz Haim, uma lição a cada dia, do Talmud essencial. Salmo 43, vamos lá. Faz-me justiça, ó Deus, e defende minha causa contra os impiedosos. Poupa-me dos pérfidos e iníquos. És o Deus da minha fortaleza. Por que me ouvidas? Porque me deixas caminhar nas trevas sob a pressão do inimigo. Envia a tua luz e a tua verdade para que me orientem e me conduzam ao monte da tua santidade e ao teu tabernáculo. Eu virei ao altar de Deus,
de Deus que é a fonte de meu júbilo, e louvar-te-ei com a melodia de minha harpa, ó eterno meu Deus. Porque te abates, então, alma minha? Porque angustias o meu ser? Espera em Deus, pois ainda hei de louvá-lo por sua presença salvadora, ó Deus meu. Shalom a todos, até mais.